Desculpem a nossa falha. Desculpem a nossa falha. Então, voltando, gente. O movimento uniforme é um movimento onde eu ando ΔS iguais em intervalos de tempos iguais. Muito bem. Se eu faço isso, isso é verdade, a gente pode agora criar uma forma de determinar o que eu vou chamar de equação horária, tá? Para fazer isso, então vamos colocar aqui, ó. Determinando a equação horária do movimento. E aí depois eu vou trabalhar com exemplos, tá? Que aí com numerozinhos. Então, aqui está a estradinha, aqui está a origem, aqui está o corpo no S0. Peraí que eu já saio da frente. Aqui, ó. De novo. A câmera não está girando. Eu acho que é. Eu acho que é. Como que funciona? Ó o truque infalível para fazer a pilha funcionar. Sério? Tirei a pilha. É um animal, né? Fala a verdade. Ó, então imagina o seguinte: o corpo está numa posição inicial, que eu vou chamar de S0, e ele está andando na direção do sentido positivo da nossa trajetória, ó, tá? Se essa é a posição inicial, quer dizer que ele está nessa posição no instante t igual a 0, tá? O corpo está andando. Em cada instante ele está numa posição. Em cada instante ele está numa posição. Em cada instante ele está numa posição. Então eu posso dizer que em um certo instante qualquer, t, ele estará numa posição S. Ops, tudo bem? Gente, o que eu quero, na verdade, é criar uma fórmula que relacione essas duas coisas. Ah, professor, mas isso depende do movimento? Depende da velocidade? Sim. Mas quando o corpo tiver velocidade constante, que é o nosso caso, eu consigo traduzir esse movimento numa equaçãozinha muito simples. E essa equação, a gente vai chegar nela da seguinte maneira, ó. Você concorda que a velocidade do corpo é o ΔS dividido pelo ΔT? Nesse caso, eu posso considerar que essa daqui é a velocidade instantânea, porque nós estamos trabalhando num caso de movimento uniforme. Tá, então eu vou abrir essa conta. No lugar do ΔS, eu vou escrever isso aqui, ó. V igual a S menos S0. Aqui, ó. Abrir. Dividido pelo ΔT. O intervalo de tempo entre 0 e t, seja ele qual for, vale t, ó. Vale t. Ó. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Desta equaçãozinha, eu vou isolar o S. O S não é a posição do corpo? Eu vou isolar essa posição. Como que eu faço isso? Eu vou fazer duas coisas de uma vez só. Presta atenção aqui, ó, gente. O t, eu vou passar multiplicando, vai ficar VT, e esse menos S0 eu vou passar para a esquerda. Então ele vai ficar assim, ó. VT igual a S menos S0. Isolo S, passando o menos S0 para o lado esquerdo, fica S igual a S0
mais VT. Tá? Agora, dá uma olhada nessa equação aqui e dá uma olhada nisso aqui, ó. S igual a 3 mais 4T. Olha para isso. S igual a S0 mais VT. Essas duas equações são exatamente a mesma coisa. Quando eu olho para isso aqui, ó, agora cuidado com essa pergunta que ela tem uma pegadinha, tá? Quando eu olho para essa equação, quantas variáveis eu enxergo? Duas. Quais são as variáveis dessa equação? O S e o T. O que é o S0? O S0, gente, ele não é uma variável. O S0 é da onde o corpo partiu. O V não é uma variável. O V corresponde a que característica do corpo? A velocidade. Então significa o seguinte: se você conhecer a posição inicial do corpo e conhecer a velocidade do corpo, você consegue montar a equação horária. Então vou escrever aqui, ó. Eu não falo mais porra nenhuma. Meu, você vai ver o que eu vou fazer na próxima. Eu vou comprar um morteiro. Eu vou soltar naquele buraco ali, ó. Deixa ela. A equação horária. Olha lá. Isso é aula? É sério? Vocês pagam para isso? Mas vocês são besta mesmo, viu? É para isso que vocês pagam. A equação horária deve ser obtida a partir da posição inicial e da velocidade do corpo. Sem isso, você não consegue montar a equação horária. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo com números. Não tem nada melhor do que números para poder sair um pouco dessa coisa meio abstrata. Então, vamos imaginar uma situação em que a gente esteja analisando o movimento de dois corpos. Eu vou colocar aqui uma estrada, tá bom? Eu vou colocar nessa estrada dois corpos se movimentando. A gente vai imaginar ou vai fazer de conta que esses corpos estão em movimento uniforme, tá? O nosso objetivo é tentar construir essa equação aqui, ó, para os dois corpos, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então aqui eu tenho a estrada. Eu vou colocar um corpo aqui, vou colocar um corpo aqui, vou colocar um corpo aqui, vou colocar um corpo aqui. Um andando para um lado, outro andando para o outro, tá? Pronto. Então a situação é a seguinte: imagina uma rodovia de mão dupla, na qual em cada uma das mãos estão circulando um veículo. O veículo A, ele vai num sentido da estrada com velocidade 5 metros por segundo. Na outra mão da estrada, tem um veículo B que está se locomovendo no sentido oposto ao do A,
com velocidade 10 metros por segundo. A distância, esse aqui é o instante zero, ó. Esse é o instante zero, que é onde o movimento começou a ser analisado. A partir desse momento, eu acionei o cronômetro e os corpos começam a andar. No momento em que eu comecei a cronometragem, a distância entre os corpos era de 1.500 metros. Ok? Ponto. A partir dessa situação, a gente pode responder um monte de perguntas. Primeira pergunta que a gente vai responder: eu quero transformar esta situação em equações matemáticas. Então, eu gostaria de escrever uma equação matemática para o corpo A, que descrevesse esse movimento, e uma equação de posição também para o B, que descrevesse o movimento. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder juntos é: determine ou determinar as equações horárias. Tá bom? E aí, por onde começamos? Quando eu comecei a aula de hoje, a gente começou falando da importância de você criar para o movimento um sistema de referência, um sistema de coordenadas para que você possa fazer medidas. Então, no nosso sistema de referência, eu preciso colocar um sentido positivo e preciso colocar uma origem, ok? Bom, o sentido positivo a gente pode colocar tanto para a direita como para a esquerda, tanto faz. O que é importante, pessoal? A partir do momento que você botar um sentido positivo aqui, uma das velocidades vai ter sinal oposto à outra, quando você for trabalhar. Então, por exemplo, eu vou colocar o sentido positivo para cá, ó. Pronto. A partir desse momento, o corpo A está em movimento progressivo e o corpo B está em movimento retrógrado. Agora eu preciso colocar uma origem nessa trajetória. Onde que a gente poderia colocar essa origem? Um lugar que seria bom para a gente poder fazer contas. Lá aonde? Aqui? Aqui? Vou colocar a origem aqui. Pronto, coloquei a origem aqui. Agora que eu fiz isso, eu vou começar a escrever a equação horária, tá bom? A equação horária, ela é S igual a S0 mais VT. Eu vou escrever então as duas equações, uma para o A e uma para o B. Então vamos lá. S do corpo A igual. Onde é a posição inicial do A? A posição inicial do A está aqui. Quanto ela vale? Hã? Não dá para saber. Não dá para saber. Entenderam? Por que que não dá para saber onde está a posição do A? Porque não está escrito aqui. Ah, professor, então fudeu. Não, não fudeu. Na verdade, qual foi o nosso erro? Foi colocar a origem aqui. Porque a partir do momento que eu ponho a origem aqui, eu não consigo ter essa medida. Então eu posso. Lembra que a regra é: eu ponho a origem onde eu quiser. Então eu vou fazer o seguinte: ao invés de colocar a origem aqui, ó, que tal a gente colocar a origem em cima de um dos corpos? Porque veja qual a vantagem que eu levo, por exemplo, se eu quiser que a origem seja aqui, ó. A partir do momento que eu pus a origem no A, quanto vale o S0 dele? Zero. Mais 5T. S
igual a S0 mais VT. É claro que eu não precisaria colocar o zero aqui. Eu fiz questão de colocar o zero para vocês entenderem de onde eu tirei esse zero. Eu tirei o zero porque eu simplesmente tive a brilhante ideia de colocar a origem aqui. Tudo bem? A partir do momento que eu coloquei a origem ali, no corpo A, eu sei que a distância entre os dois corpos é 1.500 metros. Então significa que no momento que o A está na origem, o B está em que posição? 1.500. Essa é a esperteza do negócio. Você vai colocar a origem num lugar onde ela seja, onde você possa, a partir dali, fazer medidas. Tudo bem? Então, nesse caso, como que ficaria a equação do corpo B? A equação do corpo B fica SB igual a 1.500. Não, não. O menos ele vem na velocidade, ó. Isso. Porque o movimento é retrógrado. Tudo bem? Você quer ver uma outra possibilidade? Sabe onde eu também poderia ter colocado a origem? Bem aqui no meio. Se eu colocasse a origem bem aqui no meio, eu poderia dizer que o A está no menos 750 e o B no mais 750. Também eu conseguiria fazer isso, tá? Muito bem. Isso é a primeira coisa, é o básico do básico. A segunda questão que a gente pode levantar aqui é: bom, agora eu sei onde o corpo está em qualquer instante. No instante 10, eu sei onde o corpo está. No instante 15, aonde eu quiser. Uma outra consequência da gente estar trabalhando com esse tipo de movimento é o seguinte: se os corpos estão andando em sentidos opostos, claramente em algum momento eles vão se cruzar na estrada. Esse ponto onde ocorre o cruzamento dos corpos é chamado de ponto de encontro. Então, dado que eu conheça as duas equações, eu posso dizer, por exemplo, quanto tempo demorará para que esses corpos consigam se encontrar. Então, a segunda pergunta é: calcule o instante do encontro entre os corpos. Do encontro entre os corpos. Em que momento esses corpos vão se cruzar? Como que a gente faria isso? Gente, vocês concordam comigo que no momento em que os dois corpos se encontrarem, eles vão estar na mesma posição? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou impor que essa conta tem que ser igual a essa. Tem algum valor de t que se eu colocar aqui e aqui, essas duas contas vão dar igual. Algum valor. Eu vou descobrir que valor é esse. Então, eu vou igualar as duas equações de posição. Aqui, ó. SA igual a SB. 5T igual a 1.500 menos 10T. Tá bom? Eu isolando o T, eu vou passar o menos 10T para a esquerda. Então, a gente vai ter 15T igual a 1.500. Divide ali, o tempo vai dar 100 segundos.
instante de encontro. Tá? O que mais que eu consigo descobrir? Ora, se eu consigo descobrir o instante do encontro, eu também consigo descobrir a posição do encontro. A posição do encontro é aquela na qual as duas equações são iguais. E isso acontece quando t vale 100. Então, a terceira pergunta que a gente pode responder a partir de uma equação de posição, né? É calcule. Peraí, deixa eu só virar a câmera aqui. Um pouquinho mais para cá. Isso. Calcule a posição do encontro. Aí eu posso substituir o t igual a 100 em qualquer uma das duas equações. S do A igual a 5t. Eu vou pegar a equação do A, né? Que é mais facinho. Tá, ó. S igual a 5t. E substituir. Então eles vão se encontrar no quilômetro, na posição 500 metros. Tá? Dá para fazer probleminhas também de ultrapassagem. Tá? Nos exercícios a gente vai pegar algumas situações diferentes. Trem ultrapassando trem, carro ultrapassando trem, trem ultrapassando ponte. Tem um monte de situação que dá para criar a partir daqui. Queria falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre gráficos, tá? Que é o que está basicamente faltando para a gente fechar a parte de movimento uniforme. Eu consigo, matematicamente, transformar um movimento numa equação. Essa equação, ela pode, por sua vez, ser representada na forma gráfica, tá? Então, como é que a gente representa um gráfico de função horária? Bom, se você sabe a parte de função lá da matemática, é só pegar todas aquelas ferramentas e trazer para cá. Então, vamos a ver. Equações horárias e os seus gráficos. Função horária em gráficos. Gente, no movimento uniforme, a gente pode trabalhar com duas situações gráficas. O gráfico de posição e o gráfico de velocidade. Então vamos lá. O que, que a gente sabe? Que uma equação de posição, ela é desse tipo aqui, ó. Ó. Eu vou escrever o seu sorvete trocado. Em vez de eu escrever S igual a S0 mais VT, eu escrevi VT mais S0. Por uma questão que vocês já vão entender, tá? Isso aqui é uma equação de posição para movimento uniforme, na qual o S0 eu preciso saber quem é, a posição inicial do corpo, e o V é a velocidade do corpo. Beleza. Eu quero colocar isso num gráfico. E para colocar isso no gráfico, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar isso no eixo X, eu vou colocar o eixo de posição. Posição. E no eixo Y, eu vou colocar tempo. Então, por exemplo, na matemática, como que a gente construiria o gráfico de uma função dessa? Se você conhece o V e o S0, por exemplo, se você tem uma função assim, ó, vou voltar aqui, ó,
Peraí. Quando eu tenho uma função desse tipo, ó, S igual a S0 mais VT, se eu falar para você assim, ó, pega isso aqui e coloca num gráfico, por favor. Você vai fazer basicamente o quê? Você vai escolher um valor de t, quando t é igual a zero, quanto dá o S? Quando t é igual a 1, quanto dá o S? Vai escolher alguns valores de t, encontrar os valores de S e vai para um gráfico assim, ó. E vai para o gráfico. Peraí. Aqui, ó. Tá? Quando você constrói esse tipo de gráfico, você pode obter duas situações. Ou é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente. Vamos pegar o caso mais simples de analisar, primeiro, que é o da crescente. Então, isso tem a ver, na verdade, com o sinal da velocidade. Por quê? Se o corpo estiver andando no progressivo, ele está, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, ele vai indo para frente. Quando a velocidade é negativa, o corpo vem 40, 30, 20, 10, então é decrescente. Lá na matemática, como é que vocês aprendem isso? Vocês aprendem isso assim, ó. A equação para vocês ela vem assim, ó. Ó, né? O nosso x na física é o tempo, o nosso y é a posição, e esse número, isso aqui é um número, ó. Lá na matemática, o pessoal chama isso aqui de coeficiente angular. O que você precisa saber sobre ele? Duas coisas. A primeira e mais importante é ele que vai dizer, ou melhor, é o sinal dele que vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Lá na matemática a gente aprende assim, ó. Se esse cara for maior que zero, a função é crescente. Se esse cara for menor que zero, ela é. Agora, traduz isso para a física. O que significa na física esse número ser positivo? Esse número aqui, ó, que está grudado no x, para nós, não é a velocidade? Então, quando a função é crescente, é porque a velocidade do corpo é positiva. Se a velocidade do corpo é positiva, quer dizer que o movimento é progressivo. Tá bom? Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Na matemática, vocês aprendem que esse ponto é esse número aqui, ó. Então, por exemplo, se aqui tiver um número 3, é porque a função começa do 3 e vai embora. Se aqui tiver o número 0, é que a função começa da origem e vai embora. Traduz isso para a física. O que esse número quer dizer na física? De onde ele saiu. De onde ele saiu. Tá vendo que é um número que não tem letrinha do lado? Ó? Não tem o T? Então, por exemplo, se o corpo partiu da origem, isso aqui vai ser 0. Se o corpo partiu do 1 metro, isso aqui vai ser 1. Então, esse ponto aqui, ele é o S0 do corpo. Tá? Eu ia falar alguma coisa. Ah, lembrei. Esse número aqui, pessoal, que vocês têm na matemática, ele é chamado de coeficiente linear. Então, ó, fazendo uma mistura aí de matemática com física. Numa função de primeiro grau, na matemática, o coeficiente angular na física representa a velocidade.
O coeficiente linear representa a posição inicial. Cara, a quantidade de perguntas que a gente pode fazer em relação a esse tipo de questão é absurda. Tem uma outra coisa que eu queria comentar ainda sobre o gráfico. Toda vez que você constrói o gráfico, independente da função, você vai obter uma reta, e essa reta, pessoal, ela tem uma inclinação. Então, na hora que você constrói, dependendo de como são os pontos, esta reta ela pode ser bem inclinada, ela pode ser menos inclinada. Tudo bem? Essa inclinação, ela pode ser representada por um ângulo. Tudo bem? Um ângulo. Pode ser um ângulo de 30 graus, 45 graus, 50 graus, 70 graus, enfim. Quanto maior a inclinação da reta, maior o ângulo. Agora, escondido por trás desse ângulo tem uma coisa muito curiosa. Veja por quê, ó. O corpo, ele sai de um S0 e vai embora. Até que num certo instante, ele atinge uma posição final. Tudo bem? Ah, vocês estão conseguindo enxergar um triângulo retângulo aqui atrás? Sim, ó. Se eu esticar um pouquinho aqui, eu enxergo um triângulo retângulo. O gráfico em si, pessoal, é só essa reta aqui, ó. Mas com esses desenhos tracejados, eu consegui enxergar um triângulo retângulo. E olha aqui, olha o nível da coisa. Como de fato a matemática tem muita coisa escondida junto com a física. Ahn, Vocês lembram que quando a gente estuda trigonometria, a gente aprende que para cada ângulo existem três valores associados a eles: um tal de seno, um tal de cosseno e uma tal de tangente, certo? E eu consigo calcular estes valores utilizando um triângulo retângulo como referência. Lembra? Como é que eu calculo seno num triângulo retângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Como é que eu calculo a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre adjacente. Então, para cada um das medidas, eu tenho uma maneira de calcular. Tudo bem. Então, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Nós vamos calcular para este triângulo a tangente do ângulo alfa. Eu quero calcular a tangente. Bom, a matemática diz para mim que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que dá uma olhada no gráfico aqui uma coisa, por favor. Quem é o cateto oposto? Onde está o cateto oposto aqui? É isso aqui, ó. Conseguiram já? Só que, gente, quanto mede isso aqui? Não? Delta S. Isso aqui não é exatamente o delta S, ó, do corpo? E o que é o cateto adjacente? O cateto adjacente, ele está aqui, ó. Ele é o intervalo de tempo. Então, espera um pouquinho. Se eu calcular a tangente desse ângulo, eu estou calculando o que na realidade? Se eu calcular a tangente do ângulo, eu estou calculando delta S sobre T. E o que é delta S sobre T? A velocidade. Ou seja,
A velocidade, esse número que está aqui, ó, ele é a tangente desse ângulo. O que que eu preciso perceber? Quando o ângulo for muito inclinado, significa que a tangente é muito grande. Porque tangente, gente, é uma medida trigonométrica que quanto maior o ângulo, maior a tangente. Se pegar a tangente de 30, ela tem um valor. A tangente de 45, ela tem um valor maior. A tangente de 60 tem um valor maior. Então, o que que a gente sabe? Que a inclinação desse gráfico, ela representa basicamente o quão rápido o corpo está andando. Se o corpo está andando muito rápido, quer dizer que o gráfico está muito inclinado. Isso significa que o ângulo tem uma tangente muito grande e, portanto, a velocidade é grande. Cara de vocês é melhor. Eu estou fazendo bem certinho, tá, gente? Porque senão a gente não consegue fazer conta depois. Opa, aqui, aqui. Vou fazer de outra cor. Pronto. Olha só, pessoal. Cada uma dessas retas representa o movimento de um corpo, tá? A retinha em azul aqui eu vou chamar de corpo A e a retinha em preto eu vou chamar de corpo B. Na retinha azul, eu tenho o corpo saindo aqui, ó, o gráfico do 300 e no instante 20, que não ficou muito bem desenhado, no instante 20, ele está na posição 400. Aqui, ó, tá? O segundo corpo, o B, vou chamar de B, que eu representei aqui pela retrinha preta, o gráfico dele saiu do 100 e no instante 10, ele está no 200. Ok? A partir do gráfico e dos seus conhecimentos de física, julgue os itens abaixo. Item A. Os dois corpos partiram da mesma posição inicial. Os dois corpos partiram da mesma posição inicial. Danilo, a câmera. Hum, fica difícil, né? Como é que a pessoa vai responder a porra do negócio se a câmera não tá virada? Desculpa. Aqui, ó.
Perdão. Tá aqui, ó. Corpinho A, corpinho B. Os dois corpos partiram da mesma posição inicial? Hum? Não. Como que eu sei isso? É só você olhar o gráfico de onde ele parte. O corpo A, ele partiu da posição 300. Então, imagina uma estrada. Essa estrada tem uma posição 300. O corpo A partiu dali. E o corpo B partiu lá de trás. Ele partiu de uma posição 100. Tudo bem? Então, ó, a posição S0 do corpo A vale 300. A posição S0 do corpo B vale 100. Item B, dos VOF. A velocidade do corpo A é maior que a velocidade do corpo B. A velocidade do corpo A é maior que a velocidade do corpo B. Não. Basta você olhar para a inclinação do gráfico. A inclinação do gráfico do B mostra que a subida do B é mais acentuada que a do A. Faz sentido isso para você? Então, uma outra coisa que eu posso concluir aqui é que a velocidade do corpo B, do A, perdão, é menor do que a velocidade do corpo B. Se eu quiser calcular essas velocidades, vamos calcular? VA. Gente, para você calcular a velocidade do corpo A, o que a gente acabou de discutir na parte anterior da lousa? Ó, para você calcular a velocidade do corpo, basta você enxergar o triângulo retângulo e descobrir quanto vale a tangente dessa birosquinha aqui, ó. Isso é a velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu volto para cá, ó. Vamos lá. Enxerga o triângulo retângulo no A aqui, ó. Calcula esse ângulo aqui, ó, gente. O ângulo não, desculpa. Calcula a tangente desse ângulo, ó. Cateto oposto. Quanto mede isso aqui, ó? 100. Dividido pelo cateto adjacente. Quanto mede isso? 100 dividido por 20. Então a velocidade do A vai dar 5 metros por segundo. Agora, quando eu uso o mesmo raciocínio para o ângulo beta, aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Enxerga o cateto oposto aqui, ó, 100, o cateto adjacente 100, 10, perdão. Então, a velocidade do B é 100 sobre 10, que dá 10. Nada, nada. Ah, mas eu lembro que tinha um negócio de área, né? Eu chego lá. A gente chega lá. Só vou terminar de explorar isso daqui, daí eu falo a questão da área, tá? Então veja, o corpo B saiu lá de trás, mas o corpo B está mais rápido que o A. Tudo bem? Será que o corpo B vai alcançar o A? Será que o corpo B consegue alcançar o A? O que vocês acham? Sim. Como que eu tenho tanta certeza? Porque ele está mais rápido. Se o corpo B está lá atrás, ó, o corpo B está no espaço 100. O corpo A está lá no espaço 300. Então imagina uma situação que é essa daqui, ó. Aqui está a estrada. Peraí. Perdão, ó. Aqui está a estrada. Aqui está a origem.
Aqui eu tenho o corpo B, que está na posição 100. Aqui, ó. E ele está com que velocidade? VB. Ele está com a velocidade de 10. O A, ele saiu lá da frente. Ele saiu do espaço 300. Só que ele está mais devagar. Então, você concorda que vai ter um ponto aqui na frente, ó, que o A vai ser alcançado pelo B? Vamos calcular em que instante isso acontece. Em que instante A é alcançado por B? Que conta eu teria que fazer aqui, gente, para descobrir em que instante o A é alcançado por B? Eu vou montar as duas equações horárias e igualar uma na outra. É um encontro. Só que agora os dois corpos estão indo para o mesmo lado. Ok? Então vamos lá. Vamos montar as equações. Equação do A é S0 mais VT. Aqui eu não vou mudar o sinal, tá? B é S igual S0 mais VT. Tá? E aí agora eu vou igualar as duas. Igualando as duas, eu acho o instante do encontro. Tá? Ó. Aí, achando o instante do encontro, pessoal, eu acho o instante e logo em seguida já acho a posição do encontro. SA igual a SB. Olha lá. Isola. Eu vou passar o 100 para a esquerda, vai dar 200. 200 igual a 5T, né? Ó, 200 igual a 5T. Então, o T... 30 segundos. O corpo, o móvel A consegue ficar na frente do B por 40 segundos. Após 40 segundos, o corpo B alcança o A, tá? E aí, se eu jogar aqui, ó, joga aqui direto, ó, vai. Já vamos fazer a conta direto, ó. 300 mais 5 vezes 40. Aqui, ó. 200 dá 500. Então, o encontro aconteceu na posição 500. Sabe o que significa isso, pessoal? Se o nosso gráfico tiver bem certinho, se eu esticar essa reta aqui, ó, e essa daqui, elas vão se encontrar aqui, ó, no 500. Bem no 500. Vai ser o ponto onde essas duas retas se interceptam ali, tá? Então, se você quiser anotar no seu caderno, porque eu não vou desenhar porque vai ficar muito grande, gente. Esse ponto aqui, ó, é onde os gráficos se cruzam. É o ponto de cruzamento dos gráficos. Tá aí. Bastante coisa, né? Eu poderia comentar só mais uma coisa, e aí a gente pode encerrar de vez.
que é bem em cima da pergunta que ele fez ali. Ele falou sobre uma questão de tirar a área de gráfico. Vocês já viram que às vezes o professor do nada, lá na aula, ele falou: ó, vamos tirar a área do gráfico. Qual é a explicação por uma coisa muito estranha? Porque você está numa aula de física, de repente você vê um gráfico, o professor manda você tirar a área do gráfico. Qual que é a lógica disso? Vamos entender um pouquinho a história da área. A primeira coisa que eu queria dizer sobre a questão da área é o seguinte: cuidado, porque em algumas situações não tem nenhum motivo para tirar a área. Ele me perguntou assim, professor, e se eu tirasse a área do gráfico? Nesse caso, eu disse para ele que não aconteceria nada. Então a pergunta que normalmente fica é assim: quando que eu posso, quando que eu não posso tirar a área? De que tipo de gráficos eu poderia tirar a área? Então vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Esse gráfico, ele é um gráfico de posição por tempo. Eu gostaria agora de propor para vocês uma coisa. Eu gostaria de construir um gráfico de velocidade por tempo. Gráfico, ó, gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando dentro do contexto de movimento uniforme. Então, eu gostaria de montar um gráfico que ilustre o que acontece com a velocidade ao longo do tempo no movimento uniforme. Gente, para pensar um pouquinho, ó. Se eu quero montar um gráfico de velocidade por tempo, primeira coisa, eu vou escolher um eixo para colocar a velocidade, vou escolher um eixo para colocar o tempo. Obviamente, eu vou escolher o eixo de velocidade como sendo o eixo Y. E o tempo, para variar, eu vou colocar no eixo X. Como é que eu representaria um gráfico de velocidade por tempo num movimento uniforme? Será que ele é uma reta? Ou é uma curva? Será que se ele for uma reta, ele é crescente, decrescente? Como que é? Gente, o movimento uniforme não é um movimento onde a velocidade é constante. Então, o gráfico de movimento uniforme é assim, ó. É uma velocidade fixa do instante zero até um instante qualquer. Como é que a matemática chama esse tipo de função? Constante. Né? Função constante. Ora, se a velocidade é uma constante, a função é constante. Então, raramente vão pedir para você desenhar um gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme. A velocidade não varia. Tudo bem até aqui? Só que aí vem a pergunta dele. Ô, gente, olha que coisa interessante aqui. Vocês conseguem enxergar uma figura geométrica nesse gráfico? Como a função é uma função constante, até um instante qualquer, a gente enxerga aqui um retângulo. Né? Uma figura geométrica chamada retângulo. E lá na matemática, a gente aprende a tirar área de figuras geométricas. Área de triângulos, áreas de retângulos, área de trapézio, do caramba quatro. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu pego a base e multiplico pela. Então, ó, a área é a base multiplicado pela altura. Mas espera um pouquinho, gente. Quanto mede a base desse retângulo? T. Quanto mede a altura? V. Então, quando você está tirando a área do gráfico, o que você está fazendo, na verdade? Você está multiplicando V por T, não é? E o que é V vezes T?
É o ΔS. Por isso. Então, assim, quando é que eu posso tirar a área do gráfico e isso me dá alguma coisa que tenha sentido físico? Quando o gráfico for de velocidade por tempo. Aí eu consigo, tirando a área, achar o ΔS. Se você for tirar a área de um gráfico de espaço por tempo, é como se você estivesse multiplicando espaço por tempo. Não existe nenhuma grandeza que você obtenha multiplicando espaço por tempo. Então, para alguns gráficos, tem sentido tirar área, para outros não. Dentro desse contexto que a gente está falando, o único gráfico que tem sentido em você tirar área é o gráfico de velocidade por tempo. E aí, nesse caso, professor, mas aí você está falando disso porque é movimento uniforme. Não, não, não. Qualquer gráfico de velocidade por tempo, se você tirar a área, você descobre quanto o corpo andou. Por exemplo, imagina uma situação assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Tem um probleminha bem famoso, na apostila de vocês, vocês vão encontrar. Ele é assim: imagina um metrô que vai caminhar de uma estação a outra. Tudo bem? E aí, o que que o metrô faz? Ele parte de uma estação, vai acelerando, depois ele anda um trecho com velocidade constante e depois ele freia. Ele faz isso aqui, ó. A velocidade aumenta, fica constante e depois ele freia. Tudo bem? Aí no exercício, ele dá as medidas aqui. E ele pergunta qual é a distância entre as duas estações. Só essa pergunta. Tipo, para você descobrir a distância entre as duas estações, você pega tudo isso aqui, foi o que ele andou. Calcula a área aqui dentro. A hora que eu calcular a área daqui dentro, eu acho o ΔS. Matou a questão. Aí, evidentemente, aqui seria a área de um trapézio. Base maior, mais base menor. Então, essa estratégia de você tirar a área, ela funciona, só que para esse tipo de gráfico. Tá bom? Gente, da minha parte, eu já falei tudo que eu precisava hoje. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Então vamos embora. Na semana que vem, a gente começa a aula fazendo exercícios desse assunto, tá? Eu vou mandar para vocês a apostila em PDF agora. Deixa eu já mandar para vocês aqui. De física. E aí na sexta-feira, se chegar eu aviso vocês, tá bom? Pessoal de casa, tudo certo aí? Tudo tranquilo? Então tá bom. Estou mandando para vocês no grupo, tá? A apostila. Pelo menos para que vocês tenham ela em PDF. Daí quem quiser assistir aula com tablet, fica à vontade, tá bom? Então é isso, crianças. Tenham uma boa semana.